Vamos falar agora um pouco sobre o impacto que a onda eletromagnética, quando bate na matéria, causa em termos de pressão. Esse efeito é interessante porque existem propostas e já se está trabalhando na ideia de criar esses chamados veleiros solares. O que seria isso? São naves espaciais, né, muito levezinhas, muito pequenas, muito baratas, que você geraria, que são basicamente um grande veleiro, né? Só que, obviamente, no espaço não tem vento nenhum. Esse veleiro receberia pressão da luz do Sol, que, colidindo aqui com essa superfície refletora, né, ia receber pressão e, com isso, poder viajar no espaço. Isso é uma forma de fazer uma viagem espacial sem a necessidade de combustível. Isso daqui é até uma ideia viável, né? Existe muita gente trabalhando em explorar essa ideia. E a física por trás disso a gente pode estudar agora. Na verdade, a gente vai ter que partir de assumir uma expressão que a gente só vai entender mais a fundo no contexto da mecânica quântica, quando a gente estudar as relações de Planck e Einstein, né, que é uma relação que aparece na interface entre mecânica quântica e relatividade. Mas a ideia básica é que a luz carrega momento linear. Tá? Uma onda eletromagnética se propagando tem momento linear associado. Não é muito difícil de imaginar que isso é verdade, dado que quando uma carga se movimentando perde energia para o campo eletromagnético, criando uma onda que carrega essa energia embora, ele também perde momento. E então esse momento também é arrastado pelo campo eletromagnético. Os detalhes de como que essa conversão acontece é um pouco difícil. Os detalhes do momento linear do campo eletromagnético são um pouco difíceis. Mas no contexto de ondas eletromagnéticas, a absorção e reflexão podem ser entendidas de forma relativamente direta. E a ideia básica é a seguinte, que na absorção, se você tinha uma onda com energia ΔU, tá? ou ΔU foi a variação de energia causada pela absorção da onda, a variação de momento linear do campo eletromagnético, ou, consequentemente, por conservação de momento linear, a variação de momento linear do alvo que recebeu a onda eletromagnética é dada pela variação de energia do campo eletromagnético dividido pela velocidade da luz. Dimensionalmente não é difícil perceber que isso está correto. O que é um pouco surpreendente é você pensar que ΔU, no caso da luz, é ΔP vezes C. Então é variação de momento vezes velocidade. Isso está associado ao fato de que a luz varia de momento linear sem variar a sua velocidade de propagação, né? A velocidade de propagação continua sendo C. A gente vai discutir isso em bem mais detalhe na segunda metade do curso, mas por enquanto vamos aceitar essa expressão como verdade. Não é difícil imaginar que se a absorção causa essa variação de momento linear, a reflexão vai causar o dobro da variação de momento linear. É só pensar, aqui você tinha o momento linear e depois da absorção deixou de existir a luz, o fóton, a luz, né? Então se aqui carregava P de momento linear, esse material recebeu P. Agora, na reflexão, você carregava P vetorialmente para a direita, depois refletido, carrega P para a esquerda. Então, a variação de momento linear aqui foi 2P, né? Então, significa que o espelho, ou seja lá que está causando essa reflexão, variou de 2P o seu momento. Por isso, o fator de 2. Para calcular exatamente quanto que isso corresponde em termos de força ou pressão em cima de um veleiro, a gente pode pensar o seguinte: primeiro, que a variação de energia
devido à absorção, é dado pela intensidade da luz vezes a área em que essa luz está atingindo o material, vezes o tanto de... Lembra que intensidade vezes a área é a potência, né, da luz. Então, se você integrar isso no tempo, ou depois de um certo tempo ΔT, o depósito de energia foi ΔU. Então, IA ΔT é igual a ΔU. Então, a gente já pode substituir isso aqui. Tá? Além disso, força é a variação de momento no tempo. O que a gente vai assumir que as coisas são todas lineares, porque é uma onda plana monocromática, e isso está sendo calculado em média, né? Então, em média, uma onda plana monocromática faz uma força constante. Então, a gente vai dividir por ΔT dos dois lados. Então, ΔT, então ΔP e ΔT deu a força, e dividindo por ΔT aqui, eu vou cortar esse ΔT que vai aparecer aqui embaixo com o ΔT que apareceria aqui em cima, quando eu substituir a expressão para ΔU, né? Cortar esse ΔT. Então, o ΔU, que seria IA ΔT, eu vou cortar esse ΔT com o que apareceu aqui embaixo e vou ficar com IA sobre C. Então, essa é a força sentida pelo veleiro. Intensidade da luz vezes a área do veleiro dividido por C. Da mesma forma, para a reflexão, é o dobro da força. E fica óbvio que existe uma propriedade natural da radiação, que é a pressão de radiação. É dada pela sua intensidade dividida por C. Essa pressão é uma função apenas da fonte, né? Quanto maior a área do alvo, mais essa pressão se converte em força. Por isso que o veleiro tem que ser grande. E essa pressão é o dobro no caso de reflexão. Por isso que o veleiro não é pintado de preto, é pintado de cinza ou de branco ou prateado, né? Porque assim ele recebe uma pressão maior e consegue viajar melhor.